Abra sua Bíblia, Números capítulo 12, verso 1. Números capítulo 12, verso 1. A palavra diz: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés. Quem era Miriam e Arão? Eram os irmãos de Moisés, né? A irmã, o irmão mais velho e a irmã mais nova. Aliás, Miriam era mais velha, depois Arão, depois Moisés. Eu acho que Moisés era o caçula, né? Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com a mulher etíope, né? Ele perdeu a esposa e foi escolher casar com a mulher etíope. Isso deixou eles na liberdade de criticar Moisés. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isto. O Senhor ouviu a atitude de crítica de Miriam e Arão para com Moisés. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. É a palavra que está falando, né, irmão? Que ele era muito, muito paciente. Quer dizer, na geração dele, ele era o mais paciente que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vamos para a tenda do encontro, vocês três. Era a tenda onde Deus se manifestava e falava com Moisés. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam, e os dois vieram à frente. Então o Senhor disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões, em sonhos, falo com ele. Prossiga, por favor. Vou lendo ali. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda casa. Pode ir. Com ele falo face a face, claramente, não por enigmas, não por sonhos, por visões, não por parábolas, mas o nível de comunicação, de revelação que Deus e Moisés tinham era um nível fortíssimo. Ele fala: olha, eu falo com Moisés face a face, não por enigmas. Ele contempla a forma do Senhor. Ele tem um nível de revelação e de conhecimento que vocês não têm. Por que não temeram falar contra o meu servo Moisés? E você sabe a história que Deus corrigiu Miriam e Arão. Depois Moisés intercedeu por Miriam, ela foi curada da lepra e eles foram restabelecidos na caminhada juntamente com aquela geração até a terra prometida. Então a gente vê que Deus distinguiu aqui níveis de relacionamento. Ele falou: olha, com alguns eu falo de uma maneira, com outros eu falo de outra. Alguns eu revelo através de sonhos, eu revelo através de visões. Outros eu revelo como Moisés. O nível de comunhão é tão grande, a maturidade, o relacionamento se tornou tão forte que nós nos conhecemos melhor. Que eu falo com Moisés no nível que nenhuma outra pessoa na face da terra foi capaz ainda de presenciar. E Moisés era um homem simples. A palavra diz que ele não ostentava essa autoridade, essa intimidade que ele tinha com Deus. A palavra diz que quando Moisés subiu o monte, ele não percebeu, mas depois que ele ficou 40 dias e 40 noites na presença de Deus ali, e a glória de Deus estava sobre o monte, ele desceu do monte e o rosto dele resplandecia. A glória de Deus foi tanta que a face de Moisés brilhou.
E ele tinha que pôr um véu sobre a face, para que as pessoas não se assustassem com a aparência dele. Agora, antes de continuar sobre isso, irmãos, a palavra diz que Moisés era o homem mais paciente. O homem mais paciente daquela geração não entrou na terra prometida. Não entrou na terra prometida, irmã Maria, porque ele perdeu a paciência. Ele perdeu a paciência. Quando Deus falou, essa geração, coração duro, rebelde, estão pedindo novamente água, será que eles não podem confiar em mim no meio das adversidades? Tem dois corações, irmão. Tem um coração que pede sinal e fortalece a fé. E tem um coração que pede sinal e fica só dependendo de mais e mais e mais sinal e milagre para crer. Eu quero ter o primeiro coração. Quem quer ter o primeiro coração quando Deus te deu um livramento, te deu uma resposta, liberou um milagre na sua vida? A hora que você chegar diante de um desafio maior, você não vai pensar que Deus te abandonou. Você vai crer que o mesmo Deus que te honrou no passado vai te honrar no presente e vai te guardar no futuro. Quem quer? Esse é o coração que é a boa terra, como diz Hebreu. O coração que é a boa terra, quando ele recebe uma colheita, ele fica grato. E ele devolve para Deus gratidão. Mas o coração rebelde, ele é abençoado, ele não reconhece a bênção. E ele fica querendo, diante de toda dificuldade e adversidade, colocar Deus à prova. Eu levei alguns anos na minha caminhada para educar a minha fé, a minha mente, para ser mais, vamos dizer assim, do lado da fé do que do lado da dúvida. Quem quer jogar no time da fé? Então levanta as mãos e fala: Deus, eu quero valorizar os teus feitos para quando chegarem novos desafios, eu estar no time da fé. Veja dois homens, líderes de Israel, Caleb e Josué. E 10 homens, líderes de Israel, eram os 10 espias. Os dois estavam no time da fé, porque eles creram que o Deus que os conduziu, tirando do Egito, realizando milagres, abriu o Mar Vermelho, manifestou o seu poder e a sua glória na caminhada dos 2 anos no deserto, era o mesmo Deus e o mesmo poder e o mesmo amor e a mesma bondade e o mesmo desejo de abençoá-los. Por isso eles não temeram os gigantes, eles não temeram as fortalezas, e eles falaram: eles se tornarão o nosso pão. Para quem tem fé, a luta se torna exercício. Quem quer exercitar a fé? A luta se torna oportunidade de crescer. Mas já os 10 espias, quando eles enfrentaram a mesma situação, era o mesmo Deus, a mesma circunstância, o mesmo líder que era Moisés e Arão, os mesmos gigantes, as mesmas fortalezas. Eles falaram: Deus nos trouxe aqui para nos destruir. A mente caída, ela só pensa o mal, mas você não tem a mente caída. Eu e você temos que exercitar a mente de Cristo. A mente de Cristo fala: apesar disso, Deus me honrou e vai me honrar mais ainda nos desafios ainda que eu tenho pela frente. É um exercício. Mas a palavra diz que Moisés era paciente. Isso me levou a pensar um pouquinho, que nós não podemos ser precipitados em julgar. Por quê, irmãos? Nós só podemos entender os irmãos quando entendemos a pressão que ele passa. Quando eu não passo a pressão que o meu irmão passa,
eu sou precipitado para julgá-lo. Eu posso pensar, Moisés, se fosse eu não ia bater na rocha, eu ia falar para a rocha. Meu irmão, Moisés era executivo, legislativo, judiciário, sacerdote, milhares de pessoas no deserto, problemas e problemas e problemas para resolver. E ainda assim ele ganhou o título do homem mais paciente. Nós temos que valorizar as pessoas, não podemos ser precipitados em julgá-las, como Miriam e Arão. Moisés, ele andava, era um exemplo para aquela geração, era um exemplo de sacerdote, de homem de Deus, era um exemplo de paciência. Primeiro momento que ele ficou vulnerável, Miriam e Arão lascou a pedrada nele. Deus falou, calma lá, Moisés é meu servo, tenha cuidado, deixa que os meus servos eu cuido. Amém? Quem quer ser cuidado pelo Senhor? Perguntaram para Davi, quando ele foi passar ali por uma das pragas, você quer cair na mão de Deus? Você quer cair na mão dos inimigos? Ou você quer, não sei quantos anos de praga? Davi falou, não, eu vou escolher a disciplina de Deus, porque Deus é misericordioso. Meu irmão, quando disciplina Deus, Ele disciplina na medida certa. Amém? Ele disciplina na medida necessária para a nossa cura e não para a nossa destruição, para a nossa restauração. Por isso que o livro de Hebreus fala, olha, bem-aventurado quando somos corrigidos pelo Senhor. Hoje nós temos muitos irmãos peregrinos, eles ficam rodeando a igreja. Fala para o seu irmão, não adianta, porque quando a igreja é séria, o Deus é o mesmo, e a palavra é a mesma. Quem entende o que eu estou falando? Eu não estou falando dos falsos líderes e dos falsos profetas. Quem fica peregrinando muito corre risco de cair na mão dos falsos líderes e os falsos profetas. O que eles fazem? Eles prometem o que a palavra não promete. E quem promete o que a palavra não promete, não vai entregar o que prometeu. Quem concorda comigo diz amém. Mas quando é uma igreja séria, nós vamos rodear um monte e chegar na mesma lição. Abraão, ele enfrentou fome na terra, desceu para o Egito. E aí ele passou sufoco no Egito, quase perdeu a esposa, quase perdeu a vida. Se não fosse a misericórdia de Deus que interveio e trouxe ele de volta, e ele voltou para o mesmo lugar da onde ele saiu. Ele tinha que escolher entre Betel e Ai. Betel era a casa de Deus. Ai era como Sodoma e Gomorra, a imundície do mundo. E Moisés escolheu Betel. Então, meu irmão, nós temos que valorizar homens e mulheres de Deus, valorizar a nossa igreja, amém? Porque a palavra diz que Miriam e Arão, aquela geração, tiveram uma liderança incomparável, paciente e profundidade no relacionamento com Deus. Moisés tinha um nível de comunhão, de relacionamento com Deus inquestionável, e por isso ele se tornou um grande líder. Por isso que Deus falou a Miriam e Arão, fala, cuidado, porque eu estou me manifestando a vocês através de sonho e visão. Mas a Moisés, ele já passou essa fase e ele já está num nível de intimidade e relacionamento muito maior. Quem não quer sempre ouvir as mesmas coisas e não amadurecer? Quem quer amadurecer espiritualmente?
Hebreus capítulo 6 fala que aqueles que exercitam a fé pela prática, a prática da palavra. Eu sei que tem que orar, mas não oro. Eu sei que tem que congregar, mas não congrego. Eu sei que tem que santificar, mas não santifico. Eu pesquiso livros, eu tenho muitas literaturas, eu tenho agora a inteligência artificial aí, também somando todo o conhecimento de homens e mulheres de Deus, colocando à minha disposição. Conhecimento não é prática, irmão. Quem entende o que eu estou falando? Fala para o seu irmão, conhecimento não é prática. O conhecimento incha, a prática amadurece. O conhecimento gera vaidade, a prática gera quebrantamento, gera amor, gera maturidade, gera compromisso com Deus, com o propósito de Deus, com a visão de Deus. Moisés era um homem que foi levantado, enfrentou gigantes, enfrentou o faraó, dirigiu milhares de pessoas no deserto, conheceu a glória de Deus, relacionou com Deus, no meio de tanta ocupação, executivo, legislativo, judiciário, sacerdote, tinha família também, os conflitos lá com Miriam e Arão, que ele teve que resolver, né? Ele teve tudo isso, mas ele não abriu mão de uma coisa. Diariamente, Moisés ia para a tenda. Ele não abriu mão da comunhão com Deus. Não troque Deus pela bênção. Não troque a comunhão com Deus pelo ativismo cristão e religioso. Quem não quer trocar? Valoriza a leitura da palavra, valoriza a comunhão com Deus, valoriza o relacionamento com Deus. E não fica viciado nos comentários de outros. Construa os seus próprios, a sua própria história com Deus, sem desprezar os outros. Quem entende o que eu estou falando? Sem desprezar. Mas tem gente que não aprende a ouvir Deus. Quem quer aprender a ouvir Deus? Para ouvir Deus, tu tem que abrir a Bíblia. E você tem que ler e falar, Espírito Santo, fala comigo. Eu não posso ler sobre a Bíblia, eu tenho que ler a Bíblia. Os comentários da Bíblia estão na Bíblia. Fala comigo, os comentários da Bíblia estão na Bíblia. É claro que nós temos homens e mulheres de Deus, nesta geração e em gerações anteriores, que nos inspiram, mas não substitui o nosso relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus é insubstituível. Conheça mais a Bíblia do que sobre a Bíblia. Quem quer conhecer mais a Bíblia? Para isso você tem que ler anualmente ou até mais. Lê a palavra e fala, Deus, eu estou lendo com o coração manso. Eu estou lendo, como diz o apóstolo Tiago, pronto para ouvir, tardio para falar e mais ainda tardio para irar. Fala comigo, a ira e o conselho fica para depois. Primeiro é o aprendizado. Quem quer ter humildade para aprender, né? Quando a gente está iniciando a carreira cristã, muitas vezes nós começamos a ler a palavra e questionar algumas atitudes da palavra, porque nós somos imaturos. Mas com o tempo nós temos que amadurecer. Moisés amadureceu. Então, irmão, a palavra diz sonhos e visões. Seria um nível principiante. O primeiro nível ali, Deus falou, olha, com muitos eu me revelo através de sonhos. Abre comigo em Joel 2:28, por favor. Joel capítulo 2, versículo 28. Abre lá conosco no Antigo Testamento. A palavra diz aqui,
depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Brasil, Deus está derramando o espírito nesta nação. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Levanta as mãos e fala: Senhor Deus, derrama o seu espírito sobre a minha vida, sobre a minha geração. Eu quero conhecer o Senhor. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito. Aqui ele está falando da manifestação do Espírito e as primeiras manifestações do Espírito na igreja. Mas depois nós vemos também, 2 Coríntios capítulo 3, como eu falei, a Bíblia comenta a Bíblia, né, irmão? Antes de você ir lá nos comentários, que hoje é tudo digital, 2 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 6. Você vem na Bíblia, se você lê a Bíblia de capa a capa, quem quer ler a Bíblia de capa a capa? Confesso que é difícil ler Levítico. Quem acha difícil Levítico, levanta a mão, né? Mas Deus tem lição para nós lá. Quem crê que Deus tem lição para nós? Confesso que é difícil ler os primeiros capítulos de Número. Quem acha difícil, né? Então é difícil, mas lê de capa a capa. Quem gostou da semana de Jabes? Quem gostou? Quem foi abençoado, né? Tantos testemunhos. Jabes estava lá no meio daqueles números lá de números, né? Dos números de números. Então Deus preservou. Mas olha Moisés usando o Novo Testamento para explicar o Antigo. Ele diz aqui, Deus nos, verso 6, 2 Coríntios capítulo 3, verso 6. Deus nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O nível que Moisés experimentou foi o nível da nova aliança. E ele explica que o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Está falando de Moisés, a primeira aliança. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas... Eu vou ler aqui, você vai passando para mim, tá, Lucas? Obrigado aí. Esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? Quem crê que quando você está cultuando a Deus em adoração, está lendo a palavra, a glória dele vai se manifestar, vai restaurar pensamentos, vai curar emoções, vai quebrar cadeias, quebrar amarras. Quem crê nisso diz amém. Então levanta as mãos, fala: o ministério do Espírito Santo, através da nova aliança, será mais glorioso do que as experiências dos patriarcas. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? Através do sangue, Deus já nos dá de início acesso aos sonhos e visões, que seria o primeiro degrau de entendimento e de comunhão com Deus. Mas depois nós conhecemos a palavra, nós temos relacionamento com Deus através da oração, nós caminhamos ao lado de homens e mulheres de Deus que são experientes e têm
tempo com Deus que nós ainda não temos, e se nós temos um coração obediente para aprender, nós vamos crescer mais rápido. Quem vai crescer mais rápido diz amém. Então ele fala, esta confiança que temos, e aí continua lá, por favor, ajuda eu lá. Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz a justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação da glória insuperável. Aquilo que eles experimentaram não chega aos pés daquilo que Deus tem preparado para mim e para você, através dessa nova aliança em Cristo Jesus. E ele continua aí, e se o que estava desvanecendo se manifestou em glória, ele está falando da face de Moisés que resplandecia, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. E ele esclarece, verso 13. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois hoje até o véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado até o dia de hoje. Quando é Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Agora presta atenção no verso 16. Ele está falando da igreja da nossa geração, da igreja após ressurreição de Cristo. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Quem aqui é servo de Deus? Quem é um cristão genuíno, convertido, lavado pelo sangue, batizado nas águas, diz amém. Então levanta as mãos e fala, Senhor Deus, eu declaro que este véu que impede os meus olhos de contemplar a sua glória, a minha mente e os meus ouvidos de receber a sua palavra, foi retirado. Leia a Bíblia, meu irmão, tu vai entender. Quem vai te ensinar, além de congregar e fazer os cursos da igreja? O Espírito Santo. Ele conhece mais do que ninguém a palavra, e Deus nos concedeu ele. Veja o verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. O que Jesus falou? Conhecereis a verdade vos libertará. Eu já estou na fonte da vida há 30 anos, com o apóstolo César há mais de 30 anos. Como eu tenho visto o antes e o depois. Pessoas que eu convivi de perto e pessoas. Todos nós, verso 18, assim todos nós com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Meu irmão, quem quer vir na igreja, não só para encontrar irmãos, mas quem quer vir na igreja para aproximar mais de Deus, para relacionar mais com Deus, para ter um relacionamento em espírito e em verdade. Abrir a palavra e falar, Deus, fala comigo, como o Senhor falava com Moisés. Adorar a Deus, falar, Deus, eu quero te contemplar. Eu não sei, eu já, em muitas vezes, eu tive tantas experiências com Deus na adoração, não sei você. Eu lembro alguns cultos, às vezes, que não eram nem os principais. Nos principais,
nas conferências nem se fala, né? É aquela imersão na presença de Deus. Mas às vezes Deus tem encontros com você inesperados, que você sente de uma maneira sobrenatural a presença dele. Quem tem tido experiência assim? Aqui não é um palco, como o apóstolo tem falado, de espetáculo, não. Aqui nós estamos para juntos adorarmos o Senhor, juntos contemplarmos a sua glória, juntos compartilharmos esse privilégio